Eu me dirijo a você que se encontra perdido. Em algum momento da sua vida você percebeu que estava perdido. E você tem tentado voltar, tentado, aprumar sua vida, acertar sua vida, mas até hoje isso tem sido muito difícil de acontecer. Tantos anos se passaram, você tem boas lembranças do passado, mas hoje o seu presente, desculpa, mas está sendo um caos. Olha o que Jesus diz na sua palavra. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar. Nesse momento, Deus está buscando você. Você que se afastou, você que se distanciou, você que está perdido em meio ao caos, em meio aos problemas. Amanda, ela estava numa situação como essa. Graças a Deus, Deus a alcançou, buscou ela. Hoje ela está de volta. E você também pode voltar. Preste atenção no que aconteceu na história dela, porque Deus está preparando a sua volta. Você já está percebendo isso? Os programas essa semana, as mensagens estão chegando até você. E se não chegou até agora, nesse momento, essa mensagem é direcionada para você que se afastou. Você que não está tendo tempo, a correria do teu dia a dia e você acabou deixando a busca, deixando a sua vida espiritual de lado. Acompanhe a história da Amanda e eu volto com você. Eu cheguei na igreja muito nova, ainda criança, com a minha mãe e meu irmão. Ia mais por conta que ela falava se eu não fosse para a igreja eu ia acabar indo para o inferno, então eu ia mais obrigada mesmo. Comecei a participar do grupo de jovens, foi quando eu comecei a me envolver de verdade, né? Comecei a ir todo dia assim para a igreja, comecei a me envolver com as amizades, então, querendo ou não, eles me aproximaram mais com relação às coisas que tinham para fazer dentro da igreja. Mas com o passar do tempo foi algo que virou rotina. Conheci um rapaz, a gente começou a ter um relacionamento. No começo foi tudo bem, a gente frequentava junto a igreja, ele era da mesma igreja que eu, a gente ia buscar os jovens juntos. Aí com o passar do tempo, eu comecei a descobrir algumas traições da parte dele e foi algo que na hora foi um baque para mim. Após essa traição, eu comecei a desacreditar totalmente que a vida sentimental tinha jeito. Com o passar do tempo, eu parei de ler a Bíblia, eu parei de orar, parei de buscar a Deus, as coisas que eu fazia relaxadamente, até que eu me afastei de vez. Comecei a me envolver com drogas, com bebidas, com festas. Eu me senti como se tivesse tirado um peso, aquela responsabilidade de ser a certinha. Eu poderia ser quem eu realmente era. Em relação à minha vida sentimental, quando eu me afastei, eu virei a chavinha. Eu ficava com várias pessoas, quando a pessoa começava a gostar de mim, eu fazia de tudo para ela sofrer. Se a pessoa estava gostando de mim, eu achava que era mentira. Eu tinha mágoa da pessoa, não acreditava que aquilo era possível para mim, por conta dessa frustração que eu tive lá atrás, antes de me afastar. Então eu passava o rodo mesmo, teve noites que eu já saí para uma balada e fiquei com mais de 10. Então aquilo, no primeiro momento, me fez bem. Era algo que eu falava, olha, a Amanda agora pode, a Amanda pode magoar aquela pessoa e não vai ter consequências de volta para mim. Com o passar do tempo, a bebida já, no outro dia, do lugar de eu estar feliz do que aconteceu da noite passada, já estava começando a me dar ressaca. Eu ia trabalhar de ressaca, eu ia trabalhar, me dava dor de cabeça. Quando eu usava uma droga, que eu fumava maconha, eu olhava e falava, por que eu tô fazendo isso? Não fazia mais sentido. Eu falava, poxa, tudo que eu cresci aprendendo, eu joguei assim no lixo. Começou a doer dentro da minha alma. Então eu não ficava mais feliz fazendo aquilo, eu não ficava mais feliz bebendo, saindo, ficando com os homens que eu ficava. Teve um certo momento que foi quando eu considero que foi meu fundo de poço. Um certo dia eu tinha saído com os meus amigos, a gente tinha um barzinho que a gente sempre ia. Eu comecei a beber lá, usei droga e eu cheguei em casa e dei de cara com a janela. Tinha uma dor tão grande, naquele dia foi uma dor tão grande que eu só queria acabar com aquela dor.
Foi quando eu cheguei na janela e quase me joguei. Só não me joguei porque na hora eu olhei assim pra cima e falei, não, Amanda, você não pode fazer isso. Após esse episódio da janela, alguns dias depois, uma amiga minha, de muitos anos atrás, me chamou para participar de uma reunião, domingo de manhã. Nesse final de semana, eu já não saí na sexta, eu não quis sair na sexta, não quis sair no sábado, porque eu não queria perder a hora para ir para a igreja domingo de manhã. Então eu falei, Deus, se essa é a última chance mesmo, me faz sentir só um pouquinho da paz que eu tinha antes de sair. A partir desse domingo, essa reunião me trouxe uma paz que eu não sentia há muito tempo. Eu vi que era possível eu ter uma chance de novo, só que não foi fácil. Eu não fiquei a partir desse domingo que eu fui para a igreja. Teve um processo de alguns meses, porque sempre vem aquele pensamento de que você não pode, que você não consegue, você vai tentar e você não vai ficar, você vai desistir no meio do caminho, porque eu sabia que eu tinha que largar coisas que, querendo ou não, me traziam status. Eu tinha a vida ativa, sexualmente, eu não queria largar amizades. Foi quando eu falei não para todos esses pensamentos e decidi me batizar. Da mesma forma, quando eu saí, eu fui de cabeça com tudo para as coisas erradas. Quando eu decidi realmente voltar, eu larguei tudo de uma vez. Eu saí apagando o número de pessoas que eu conhecia, de amigos que eu tinha. Eu saí de grupos, de festas, mas algo que mais demorou para mim, que demorou eu receber o Espírito Santo, foi perdoar o meu ex. Era algo que não fazia sentido eu perdoar ele, porque ele que me fez mal, não fui eu que fiz mal para ele. Então, como é que eu vou perdoar uma pessoa que me magoou tanto, que por conta dele eu larguei tudo que eu tinha com Deus? Mas quando eu decidi, eu falei, não, tá bom, Deus, eu vou pedir perdão e que seja feita a sua vontade. Foi quando eu pedi perdão para ele e no dia seguinte, quando eu fui na reunião de domingo, eu recebi o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu vi que não precisava mais, eu não me sentia mais sozinha. Não precisava mais ficar rodeada de amigos. Tenho os meus amigos na igreja, mas não é algo que me segura dentro da igreja. Não é algo que fala assim, se eu ficar sozinha, tá bom. Eu já tenho o tesouro dentro de mim, eu não preciso de estar rodeada de gente para estar feliz. Às vezes que eu ainda estava longe de Deus, eu já vim aqui participar, já sentei aqui nessa cadeira como afastada. E eu olhava assim e falava que não era possível. E estar aqui hoje, dando esse testemunho, é algo que eu não imaginava. Porque para mim eu não via jeito. Eu olhava assim e falava, poxa, você jogou tudo no lixo. Eu fiz de tudo de errado. Tudo de errado, tudo. E ele me perdoou. E eu tive essa oportunidade de voltar. Vale a pena passar por todo o deserto. Vale a pena dizer não para os pensamentos. Vale a pena abrir mão dos prazeres momentâneos. Porque no final, tudo compensa. A paz, no final do dia, compensa. Não aconteceu só com você. Conheci a Igreja Universal por volta dos 9 anos de idade. E ali eu conheci um ambiente diferente. Passou-se o tempo, na minha adolescência, com 14 anos, eu me envolvi com um rapaz. Foi então que eu decidi me afastar. A ilusão. Aquilo me chamava atenção. A maneira como as meninas da escola falavam, de como era sair para tal lugar, de como era se envolver com certas pessoas. E a decepção. Foi onde eu me envolvi com maconha, cocaína, cigarro, ponto de me envolver com mulheres. E desse relacionamento também foi totalmente frustrado, onde essa pessoa chegou a quase pegar uma faca e tentar se matar na minha frente. Mas uma decisão mudou tudo. Voltaram as lembranças de quando eu estava na fé. O próprio Deus, ele falou comigo.
e foi a melhor escolha. Decidi voltar. Foi onde decidi me lançar de verdade. Depois daquele dia, eu percebi que é possível ser feliz. Que é possível você encontrar alegria, não nas pessoas, mas no Senhor Jesus. E Ele foi tudo que eu precisava. E esta decisão você também pode tomar. Domingo, 16 de novembro, o dia da reconciliação. Às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo em nosso localizador, universal.org/localizar. A Amanda voltou, graças a Deus. E como ela está bem, feliz hoje, você pode voltar também. Assim como a Amanda, você que um dia frequentou aqui em Florianópolis, você esteve na Catedral de Florianópolis. Nessas poltronas aqui, em uma delas você sentava, participava das reuniões, buscava. Eu não sei qual poltrona, qual lugar você tinha como preferência, mas você tinha sim como preferência buscar a Deus, se apegar a Ele. As coisas foram acontecendo, de repente você ouviu alguém falar algo que te feriu, que te machucou, que te entristeceu, e hoje você se encontra distante. É hora de você voltar. Não importa se é aqui a catedral ou em um templo da Universal que você frequentava. Deus está te buscando. Ele quer te salvar, Ele quer te tirar dessa. Ele não quer que você esteja distante dEle. Ele quer você próximo dEle. É hora de você voltar. É hora de você retornar à casa do Pai. Assim como o William. Você vai conhecer agora a história do William, que também se afastou. Mas graças a Deus o William voltou. E se o William voltou, a Amanda voltou, você pode voltar também. Acompanhe só. Bom, eu cheguei na igreja bem novo, né? Através de um convite, né? Para jogar futebol. E fui me interessando, né? Fui, além de ir no futebol, eu comecei em umas reuniões que o pessoal da igreja me chamava. Numa quarta-feira, eu lembro até hoje. Eu fechei os olhos e fui falar com Deus nesse dia, né? Nesse dia, sabe quando você se sente tocado pelo Espírito Santo? Aí eu, nossa, que é isso, né? Nunca tinha escutado falar, nunca ouvi na minha vida. Aí eu saí da igreja, aí eu fiz uma coisa errada, né? Só que eu não sabia que era errado ainda. E eu me senti muito mal dentro de mim. Aí eu perguntei, né, pro obreiro, falei assim, obreiro, eu fiz isso, né, e eu tô me sentindo mal. Por que eu tô me sentindo mal? William, porque o Espírito Santo, ele tá tocando em você para que você mude nisso. Depois de um tempo nesse meio termo assim, eu tomei uma decisão de me batizar nas águas. E nisso eu fui, aquele desejo de se dedicar mais para Deus, né, de ajudar outras pessoas, eu fui me empenhando na obra de Deus. Naquela época eu enxergava, né, a obra de Deus com muita santidade. Aí eu comecei a ver fofoca daqui, algumas discussões dali, e comecei de uma maneira sem perceber, já não ia domingo, já não ia quarta, já não ia na igreja, já não orava mais, não lia a Bíblia, não jejuava. Realmente, eu estava totalmente fora. No começo, o que me chamou bastante atenção é que eu me senti totalmente livre. Comecei a beber, quando eu bebia eu já tomava bala, né? Aí comecei para vários tipos de baile, perto da minha casa, baile fechado. Nesse período, eu fui me envolvendo assim com um determinado tipo de amizade que eu arrendei uma biqueira, né? Nisso que eu fiz, acho que uma situação que me deixou bastante mal foi no dia que a gente pegou um pouco, né? A gente comprou, né? Para revender. E a gente tinha que experimentar, né? E eu não falava, não, eu não vou experimentar, né? Tipo, eu tinha aquele pensamento assim, eu não vou ficar me destruindo. Se for para destruir, destrua os outros, né? Aí eu falei assim, experimenta aí, né? Mandei para um moleque experimentar. Na hora que ele usou na minha frente, aquilo cortou meu coração, que veio um filme na minha cabeça, né? Que fala assim, pô, cara, você já pregou para esse tipo de pessoa. E você tá sendo usado para destruir a vida dessas pessoas.
Aí veio uma voz na minha cabeça, mas muito nítida mesmo. Falou assim, eu vou te matar. E eu repreendi. Só que quando eu repreendi, veio aquilo na minha cabeça, né? Acho que o próprio diabo sopra e o próprio diabo te acusa. Falando assim, você vai me repreender como? Se você faz, tipo, a minha vontade, né? Aí eu me senti bem angustiado, né? E tudo que aquilo que eu queria era tirar aquela angústia de dentro de mim, né? Aí eu comecei em centro espírita. Aí eu comecei a tomar vários banhos, né? Que me indicavam, né? Banho com água, banho de onil, banho com mel, para acender velas, né? Para minha proteção. E tudo que falava eu fui praticando. Até um ponto que eu calculei, né? Acho que eu gastei uns 8 mil reais, mais ou menos, com tudo isso. E não ficava bem. Aí foi quando eu me lembrei, né? Das experiências que eu tive com Deus, da vida que eu tinha com Deus. Falei, vou começar a ir na igreja, né? Aí foi quando eu fui na reunião, né? Aquele dia eu já consegui dormir. Aí eu já, nossa, hoje eu dormi, graças a Deus. Aí eu comecei a ir na igreja na quarta, eu comecei no domingo. Aí eu já joguei as velas que eu tinha lá tudo fora. Joguei outras coisas também que eu tinha tudo fora. E comecei a ter um conflito dentro de mim, da minha cabeça doer muito, mas muito mesmo. De eu ir no médico e aquilo não ser algo que a medicina tratava. Porque de uma forma mesmo, né, clara, eu tinha entregado ela aos espíritos. Aí nisso eu comecei a travar uma batalha totalmente espiritual e angustiante de você chegar em casa e sua cabeça martelar o dia inteiro, você não vai conseguir. Você não vai permanecer. Eu vou te tirar antes de tudo. De eu orar, terminar a oração e falar, você tá orando, mas eu vou te matar. Você não vai sair daqui vivo, você não vai permanecer, eu vou te tirar antes. Era uma voz assim muito nítida mesmo. Tipo assim, eu tava conversando praticamente com o diabo mesmo ali naquele momento assim. Aí teve um determinado dia, né, eu já não aguentando mais aquela dor infernal na minha mente. Aí eu abri um propósito, fiquei 12 ou 14 horas mais ou menos em jejum, me tranquei na minha casa e falei assim, Deus, ou o Senhor me ajuda, que é o interesse do Senhor em me ajudar, ou chega, é uma luta, sabe, desigual, eu não aguento mais. Aí eu orei, né? Aí na hora que eu orei, eu abri o olho, aquela paz, uma paz extraordinária, que eu falei assim, nossa, nunca mais vou sentir isso. Aí em casa, numa terça-feira, eu tava buscando, né? Aí próprio Deus falou comigo, falou assim, William, a dúvida elimina a fé. Se você tem dúvida, você nunca vai me ter. Aí foi naquele dia que eu recebi o Espírito Santo. Nisso que eu recebi o Espírito Santo, a primeira coisa que eu percebi em mim, que já tinha sumido isso de dentro de mim, é paz. Segunda coisa é exercer domínio sobre aquilo que eu tinha mais inclinação. Eu olhar e ter domínio sobre as minhas vontades, né? Geralmente uma pessoa que ela se afastou, né, na sua grande maioria, ela ocupou uma posição dentro da igreja, né? E acaba criando aquele sentimento tipo de orgulho, de que fez, né? Então a pessoa que vai olhar, eu acho que a primeira coisa é ela entender que ela precisa tirar isso de dentro de si. De se quebrar dentro dela, de olhar e falar assim, pô, eu não sou melhor do que ninguém. Eu preciso de ajuda, tanto como aqueles que estão dentro também. Porque buscar ter um relacionamento com Deus é mais importante do que você fazer a obra dele, né? Porque a obra dele é uma consequência. Relacionamento com Deus é totalmente diferente. É o que vai fazer a gente permanecer, né?
Um dia, você saiu pelo mundo. Tentou viver sua vida do seu jeito. No início, tudo parecia liberdade. Um recomeço, mas o brilho passou. As noites ficaram mais longas e ainda que você tente esconder, seja sincero, a dor que você achava que ia passar só aumentou. E você já tentou de tudo para se livrar desse peso. Já tentou de tudo, menos voltar. A mão de Deus está estendida. Nesta porta aberta e neste convite, volte. Porque no fundo, você sabe, o seu lugar nunca foi lá fora. Neste domingo, 16 de novembro, o dia da reconciliação, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo em nosso localizador, universal.org/localizar. É hora de você voltar. O William voltou, a Amanda voltou também. Agora é a sua vez. Deus vai lhe dar forças para isso. Por mais que você diga assim, olha, eu não estou conseguindo. Nós vamos fazer uma coisa, nós vamos orar. Daqui a pouco, já prepara um copo com água, eu vou entrar em oração. E você vai receber a força que você precisa. O domingo da reconciliação em todos os templos da Universal. Eu te convido. Aqui em Florianópolis, nós estamos preparando a sua volta. E vai ser um prazer poder receber você. Inclusive, enquanto você prepara a água, você vai acompanhar agora uma mensagem aí de domingo, essa chamada falando a respeito do que acontece nas reuniões aqui na nossa catedral em Florianópolis. Acompanhe, já prepara a água e eu volto orando em seu favor. O meu neto baixou ao hospital no dia 13 de setembro. Foi uma terceira internação que ele teve, né? Eu cheguei na igreja cometido de uma grave depressão. Eu estava querendo tirar a minha vida. O primeiro dia que ele se internou, ele foi direto para o balão. E o balão não deu resultado na saturação dele, ele foi entubado. E junto com essa depressão eu ainda tinha mais 2 problemas, crises de ansiedade e a síndrome do pensamento acelerado. É um sofrimento muito grande, porque eu fiquei 2 anos no fundo do poço. Eu consultei psicólogos, eu cheguei aí a psiquiatra, eu tomei remédio, eu cheguei a ficar impotente. Mesmo tendo família como se eu não tivesse, eu já não encontrava mais razão de viver. Desde que a minha mãe descobriu que ela estava grávida de mim, ela me rejeitou, por conta que o meu pai não aceitou ela, abandonou, deixou ela. Então eu já cresci uma criança com uma tristeza dentro de mim profunda. Eu não entendi o porquê que ela não me amava, o porquê que ela não queria eu do lado dela. A todo momento, desde que eu me conheço por gente, eu queria tirar a minha vida, eu queria sair desse mundo, porque não fazia sentido eu estar aqui. Domingo na Catedral da Fé é marcado por experiências profundas com Deus. É aqui que acontece a oportunidade de receber o Espírito Santo e conquistar uma vida cheia de poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Quem participou já não é mais o mesmo. Recebeu força, paz e direção. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, tenho felicidade, eu me sinto preenchido, completo. Hoje eu tenho vontade de viver, de passar alegria para as outras pessoas, as pessoas que estão ao meu redor, minha família, amigos, pessoas que eu não conheço, que eu passo na rua, que falam dos seus problemas, inclusive eu falo de Jesus para ela. Eu recebi o Espírito Santo e graças a Deus eu fui liberto e curado dessa maldição. Entubado, ele ficou uns 2, 3 dias mais ou menos, e eu buscando por ele no altar, fazendo uso da água por ele. No terceiro dia fui visitar, levei a água, deixei a aguinha da igreja lá, ungi ele e deixei para minha filha fazer o uso para ele lá. Ele já foi melhorando. No 4º dia ele já estava sentadinho na cama e no 5º dia ele estava recebendo alta, pastor. E hoje, firme e forte, consta que o pulmãozinho dele está 100%.
Logo nas primeiras semanas eu comecei a dormir bem, aquela dor, aquele peso, aquele vazio já não estava mais dentro de mim. Então eu vi que era ali, que era o meu lugar e que eu tinha que permanecer ali. Só que foi um processo até eu entender que eu tinha que obedecer e fazer do jeito de Deus, porque era do jeito dele que ia ser melhor para mim. A Milene hoje é uma mulher cheia de vida, alegre. Hoje eu não preciso de pessoas, hoje eu não preciso de coisas para ser feliz. Hoje eu tenho amor pelo próximo, hoje eu me amo também. E tudo aquilo que Deus ele tem me dado hoje, eu quero passar para as pessoas, que é vida. É passar para elas que assim como teve jeito para mim, que estava lá no fundo do poço, que estava a ponto de tirar a vida, dizer para elas que tem jeito para elas também. Assim como um dia teve jeito para mim. Hoje a Milene, ela tem o prazer, a maior alegria minha hoje é poder falar de Jesus para as pessoas. Essa é a minha alegria hoje. Você também pode viver essa experiência. Então essa alegria que eu tenho hoje dentro de mim é possível você ter também. Basta você tomar um passo de atitude como eu tive, de dizer assim, hoje eu vou buscar essa ajuda. Te esperamos neste domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310. Entrada, estacionamento e creche gratuitos. Eu já tenho aqui o meu copo com água. E eu tenho certeza que através dessa oração, Deus vai te dar forças para que nesse domingo você esteja aqui conosco. Inclusive, eu vou orar agora, estendendo as mãos para cá, porque eu creio que você vai estar conosco nesse domingo. E um dos nossos templos é Universal aqui no estado de Santa Catarina, onde essa programação chega. Vamos falar com Deus, pegue a sua água, é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós oramos em favor de todas as pessoas que estão afastadas, a quem se afastou e se perdeu, a quem diante dos afazeres, dos compromissos, de repente o filho que nasceu, o trabalho que apertou, ela foi morar em um lugar distante e acabou se distanciando também da tua casa. Vá ao encontro, meu Pai, dessas criaturas, dessas pessoas, traga de volta, dê forças para que elas estejam presentes nesse domingo. Abençoe a água e todos que beberem da água bebam de ti, bebam do teu poder. Sejam todos agora abençoados. Eu te agradeço e creio que a força que essa pessoa precisava, ela recebeu nesse momento. E quem crê, diga assim seja. Amém e graças a Deus. Bebamos juntos da água. Graças a Deus. Nesse domingo, às 9h30 da manhã, ou às 7 ou às 18 horas, aqui na Catedral da Universal, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, ou em uma das nossas igrejas Universal. Você pode entrar nesse site, universal.org/localizar, e você pode encontrar a Igreja Universal mais perto de onde você está. Caso você esteja em São Paulo, então não esqueça do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás. 9h30 da manhã principal, às 7, como também às 18 horas. Ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e que você volte, pois o Pai está de braços abertos para te receber. Até lá.